Fala pessoal, tudo beleza? Me chamo Renan Zak e vamos para mais um diário de trades, tanto do mini índice quanto do mini dólar de hoje, dia 10 de agosto de 2023. Então, como vocês puderam ver aí no vídeo anterior, eu falei que o mini índice, no final do dia 9, ele acabou revertendo o cenário dele para alta. E hoje, no pregão, o mercado já abre em alta, dando continuidade a esse movimento aqui, né, topos e fundos ascendentes, o mercado vem até essa região. É uma região bem importante, se eu analisar o cenário anterior aqui, é uma região que formou uma base, tá? Ou seja, o mercado consolidado, ele rompeu a base para cima e reverteu de novo para o mercado de queda, tá? Então é um lugar que a gente chama de troca de polaridade, inversão de tendência, tá? Então aqui é uma zona muito importante para mim, essas regiões de fundo rompido. Eu acabo ficando de olho aí. Quando o mercado lateralizou aqui, pessoal, né? Então aqui o gráfico está de 5 minutos. Tivemos 1, 2, 3, 4, 5 candles um do lado do outro. E eu tive esse candle aqui, esse sétimo candle do dia, vindo buscar liquidez aqui em cima desse topo, né? Região lateral, aonde nos gera uma oportunidade de venda, tá? Quando o mercado faz esse sweep, eu não entro vendendo o fundo do martelo, tá, pessoal? Eu simplesmente vendo aqui em cima, gera essa zona e acaba pegando aí cerca de 400 pontos. Essa queda, um trade super rápido aí, pagou em 5, 10 minutos já pagou o trade, né? Alguns alunos pegaram aí, já bateram meta. Teve a possibilidade de fazer uma reentrada, coisa que eu não sou muito fã, tá, pessoal? Porque ele já pagou a nossa onda de 400 pontos aqui. Eu não sou muito fã de reentrar no trade, mas havia possibilidade, já que a gente está no mercado consolidado. É um mercado onde normalmente ele vai vir de fora para dentro, né? Ou seja, ele vai sair da extremidade e voltar para o meio, sair da extremidade e voltar para o meio. E não é muito esperto ficar fazendo operações no meio do mercado, tá? Então o mercado cai, me gerando a onda completa aqui que a gente chama. E faz um fundo aqui, né? Então eu tenho já o mercado subiu, fez um topo, desceu, fez um fundo, tá? O mercado subiu de novo nessa região, onde eu falei que poderia reentrar na venda, mas eu não sou muito fã. E o mercado cai de novo. Quando ele cai nessa região do fundo do dia, ele me gera uma oportunidade de compra, tá? Então é uma compra bem tranquila, stopzinho aí na casa dos 140, 150 pontos e também me paga aí mais de 500 pontos e volta a cair, tá? A gente deu take nessa operação aqui na casa dos 480, 500 pontos, 530 alguns pegaram, 550, mas enfim, aí varia de acordo com que você protegeu o seu trade, tá? E aqui todo mundo já bateu meta, porque essa primeira operação nem todo mundo pegou, então essa operação foi bem fácil de pegar, mas a melhor operação do dia, pessoal, é essa operação aqui. Então se você repara no dia anterior, lá eu falo que aqui é um excelente lugar para eu pegar a venda, tá? Então eu até deixei claro, né, que eu teria compras aqui no choque, compras na mínima do dia e na região da máxima do dia anterior eu teria oportunidade de venda. Quando o mercado acaba rompendo, entre aspas, a máxima do dia aqui, eu vejo um fluxo de pessoas querendo comprar topo, tá? No mercado consolidado, eu não espero por rompimentos, tá? Então, nessa oportunidade que o mercado me gera, eu acabo entrando vendido aqui na melhor oportunidade do dia, com o stop acima da máxima do dia anterior, tá? Um stop super curto, super tranquilo de se pegar, dá para até estopar menor ainda, tá? E essa operação me gera rapidamente mais de 400 pontos. Se eu levo até a mínima do dia, pessoal, é um trade aí de 800 pontos, tá? Bem tranquilo, ele demora aí um pouquinho para pagar, né? Então cada queda é 5 minutos, mas é um trade extremamente tranquilo, você não anda negativo, você pode ir protegendo barra a barra, que depois, né, de pagar os 400 pontos, que você acaba ficando bem tranquilo no trade aí. A maioria do pessoal aí que entrou no trade e protegeu pegou mais de 500 pontos, tá? E teve gente ali que saiu com 800, 800 e pouquinho, né? Teve um aluno aí que chegou a pagar, se não me engano, 1.300 pontos para ele, eu não sei onde é que estava o stop dele, 1.300 pontos que ele mandou pra mim. Chegou a pagar 1.300, a operação voltou e tirou ele, tá? Então ele segurou o trade pelo dia todo. Renan, mas por que ele segurou se aqui você tinha visto a reversão para alta? Isso aqui é a tendência micro, tá, pessoal? A tendência macro tá aqui, o choque tá aqui, tá? Então ainda tô em pernadas de baixa, buscando o rompimento desse fundo aqui que a gente chama de boss maior, tá? Então os movimentos de queda realmente são melhores, mas eu não esperaria rompimento no mercado bem consolidado, tá? Então o mercado de hoje já apresentou também
a nossa queridíssima reversão para queda. Mas antes da reversão a gente teve um stop aqui, tá? Um stopzinho na casa de 150 pontos mais ou menos, que foi essa entrada aqui. Como está consolidado, você vai comprar embaixo e vender em cima. A nossa expectativa do mercado era voltar mais ou menos para o meio do mercado. Então, se você traçar aí os 50% do dia, é mais ou menos nessa região. E o mercado acaba não voltando aqui para dar nosso take. Ele fica muito curto e acaba não dando o take, acaba estopando a gente. Então a gente finaliza o dia com 3 operações positivas, tá? O pior cenário seria você pegar cerca de 400 pontos em cada uma. Então 400 vezes 3 são 1.200 pontos, né? Que você tem no dia de hoje, 400 aqui, 400 aqui e 400 aqui. Só que aí você tem que pensar, né, pessoal? Pô, essa operação aqui chegou a pagar 800 pontos. Então, se você, né, quiser colocar ali o melhor cenário, você conseguiria aí pegar tranquilamente 1.600 pontos no dia, tá? E depois tomar um stopzinho para lembrar que você não é Deus do mercado e vai só ganhar, né? Mas é um diazinho bem tranquilo, bem fácil de operar. É só lento, né? Porque ele demorou bastante dar as operações pra gente, né? A gente até teve o CPI, onde a gente teve uma operação magnífica no dólar, tá? Que eu já vou explicar para vocês. Então o mercado aqui no período da tarde, né, acabou rompendo essa consolidação para baixo, aonde ele já me mostra o cenário, né? Aqui eu tenho um topinho duplo que o pessoal chama, né? Eu chamo de topos iguais, aonde é bem passivo de manipulação, tá? E é interessantíssimo marcar essa região para possíveis operações de venda, tá? Então essa região de topos iguais aqui, pessoal, preste atenção nela, tá? Então é uma região bem característica de manipulação, tá? E é uma das regiões mais importantes que a gente tem aí para marcar no dia. A linha de choque eu vou marcar com vocês ali na sala amanhã, tá? Porque tem aí o mercadinho um pouquinho mais complexo, né? Por conta das ondas mais curtas, mas ficou bem legal a configuração. Amanhã é sexta-feira, né? Então a gente aí pode esperar por um movimento mais brusco do nosso índice, beleza? E no dólar, pessoal, um trade magnífico que não está na nossa estratégia, digamos assim, que eu passo para vocês na sala, mas eu expliquei esse trade, passei para a galera, né? Lembrando que eu passei não é em forma de call, é minha opinião pessoal, não é indicação de compra ou venda de ativos, tá? Ali a gente está passando educação para a galera, né? Ensinando a pessoa como você deve reagir perante o mercado. Então, o mercado acabou rompendo minha linha de choque, aonde ele muda a minha tendência para queda, ou seja, se o dólar estava em tendência de alta no dia anterior, que foi esse cenário que ele me apresentou, aqui, quando ele rompe meu choque, ele já altera a tendência para baixa. Então, isso aqui eu já não quero mais fazer, tá? Ele alterou minha tendência para baixa, aonde já no comecinho do dia ele vem e toca essa minha linha, onde eu posso fazer uma operação de venda. Eu não peguei porque do jeito que o candle veio eu não gostei muito. O stop é super curto e essa operação aí me pagaria até a mínima do dia anterior, cerca de 20 pontos. Eu não fiz essa operação, tá, pessoal? Mas poderia ter feito, tá? Seria uma operação de pullback, né? O mercado, o candle zero e candle do leilão vindo com muita força. A hora que ele retorna para a zona rompida, né? Eu faço uma venda com stop curto e acabo pegando uma operação de basicamente 4 ou 5 para 1, tá? Aí na hora do CPI, pessoal, 9h30 da manhã, o mercado estourou para baixo com muita força. E eu, como um bom trader, já estou preparado para movimentos assim. E aqui, pessoal, eu acho uma zona super importante destacar. Então o mercado veio de uma queda muito forte, onde ele fez, né, topo, fundo. Aqui formou uma base, pessoal, né? Aqui é o movimento de drop, que a gente chama. Aqui é o movimento de base, e nessa base houve a reversão do movimento, tá? Ou seja, ele veio de queda e reverteu para alta. Então o mercado fez esse movimento aqui, fazendo topos e fundos ascendentes. Ou seja, aqui eu tive a mudança de característica do movimento do dólar, tá? Aí eu vim aqui nessa mudança de característica e marquei o que eu chamo de order block, tá? É o último candle negativo que antecipa o movimento de alta, tá? Marquei ele, deixei marcadinho e esperei. E falei pro pessoal, né? Eu vou comprar por conta disso aqui, expliquei o movimento e deixei apregoada a minha compra aqui no 77, tá? Com o stopzinho aí bem tranquilo na casa dos 3 pontos. Esse trade chegou a pagar 25 pontos, pessoal.
tá? Mas eu não peguei os 25, eu acabei protegendo um pouquinho mais para baixo. O mercado veio e me retirou do trade, tá? Então, um trade contra a tendência, com stop extremamente curto na hora da notícia, bem tranquilo de pegar aí. Teve gente que pegou 12, 15, 18 pontos, tá? Um trade então bem tranquilo de se pegar aqui no dólar, nem andou negativo, tá? Então ele chegou na notícia aqui, pegou nessa ordem, já começou a pagar, que a gente comprou literalmente, basicamente na pontinha do pavio, tá? E aqui, pessoal, depois que o dólar sobe, né, por conta da notícia, eu tenho a possibilidade, tá? Eu não fiz essa operação, porque inclusive eu já tinha batido meta no dólar, de pegar a operação nessa região de base, tá? Eu tenho dois candles aqui, né, esse martelinho invertido, esse spinning top, que antecipa o movimento de queda, tá? O mercado vem, testa essa região e acaba caindo, pessoal. É possível fazer esse trade, mas eu não fiz, era um trade também, eu estava comprado com a expectativa de chegar na máxima do dia, então eu estava protegendo a minha compra. Eu não inverti minha mão aqui na venda, tá? Mas é um trade possível de se fazer. Depois disso eu espero o mercado tomar um rumo, tá? E aqui eu tenho minha primeira operação do dia, tá? É uma operação de reversão também bem tranquila de se pegar. Eu tenho o mercado fazendo topos e fundos descendentes, ou seja, tem o topo aqui, fundo, topo, né? Aqui você ignora esse fundo que ele é interno, né? Então você tem o fundo para cá. O mercado faz esse movimento e começa a perder força, ele não consegue romper fundos. Você já tem a oportunidade de entrar comprado aqui nessa região, né? Te gerando stop aí na casa dos 5 pontos e indo para a última região de topo, que eu acabei nem desenhando aqui porque ele é um topo interno, né? Então seria esse aqui teu primeiro alvo, tá? Da operação. Por que o primeiro alvo não é esse topo que eu desenhei aqui? Porque aí não vale a pena o risco retorno, tá? Se eu colocar 5 pontos de stop e pegar apenas 9 pontos, é uma operação aí basicamente 2 para 1. Eu não faço trades tão curtos, pelo menos 2,5 para 1. Tá? Seria nessa região, mas aqui eu não tenho alvo nenhum. Então eu deixaria meu mercado andar e acabaria pegando nessa região de topo aqui, cerca de 25 pontos. É a única operação, pessoal, dentro da estratégia que daria no dólar. Então é uma operação aí que dá perto do meio-dia, meio-dia e 10 aqui, tá? É a única operação, trade de reversão aí no nosso dólar. Depois disso ele não dá nenhuma operação, essa operação chegou a pagar aí até a máxima do dia, tá? Cerca de 50 pontos, mas aqui a gente contabiliza apenas 25 porque era alvo técnico e a operação acaba tirando na proteção aqui porque o mercado voltou, tá? Voltou pro lado interno e a gente acabaria saindo dessa operação. E só para avisar, não deu a venda aqui, tá, pessoal? Então não contabiliza nenhuma operação negativa aqui, tá? E a máxima do dia era nosso alvo, né? Era o alvo da compra aqui da hora do CPI, mas infelizmente ele não deu alvo, ele acabou tendo que buscar mais liquidez. Toda a região, pessoal, que faz esse movimento de base é uma possível reversão. Então eu tenho um vídeo no meu canal explicando ali o movimento de rally, que é o movimento de alta, tá? O movimento de drop, que é o movimento de queda, e o movimento de base, que é a lateralização, a consolidação. Então a gente tem a junção deles, né? Que nesse caso aqui do dia de hoje do dólar, pessoal, fica o movimento de drop, base, rally, tá? Então, movimento de queda, movimento lateral e movimento de alta. A junção dos movimentos elas são bem simples, né? Então tem drop, base, rally, drop, base, drop, que seria o mercado fazer uma base e não reverter, ele fazer a queda, né? Aí eu tenho o movimento de rally, que seria o movimento de alta. Deixa eu puxar aqui numa parte branca. O movimento de rally, base, drop. E eu tenho, por fim, o rally, base, rally, tá? Que é rally, né? Só que a gente fala rally, que é o jeito correto. Então é um mercado muito simples de identificar essa base, é muito fácil de você ver a reversão quando acontece isso aqui. É muito tranquilo de você ver, ainda mais quando você tem aí o suporte de mais de um tempo gráfico para você acabar vendo com o microscópio o mercado, tá? Então muita gente quando vai operar, ela pergunta, mas qual tempo gráfico você opera? Pessoal, não é ser rude nem nada, mas o tempo gráfico não é a coisa mais importante, porque tudo que acontece no gráfico, por exemplo, de 1 hora, tá? O mercado caiu, o mercado fez uma base e o mercado fez uma alta. Ele vai acontecer no gráfico de 30 minutos também. Fez uma queda, uma base e uma alta. Ele vai acontecer no 5. A única coisa que pessoal, é que você está olhando cada vez com uma lente mais forte no teu microscópio. Você vai dando mais zoom no mercado e vendo movimentos cada vez mais internos, tá? Os movimentos mais micros que a gente chama.
E para posicionar o stop do jeito que eu gosto, que são stops extremamente curtos no mercado, eu tenho que olhar em um mercado com time frame menor, tá? Para gerar stops pequenos, para que você consiga entrar na operação arriscando o mínimo de capital possível e tendo aí um lucro expressivo, tá? Porque a maioria do pessoal, quando vai aprender o day trade, né, ele começa com capital pequeno, para ele aprender como é que é, né, o sistema de ganha e perde, porque você vai tendo operações negativas e tendo operações positivas. Então, no que a gente ganha é o risco-retorno, tá? Então, eu trabalho com esse 3-para-1, pessoal, justamente para isso, tá? Quando eu perco pouquinho. Quando eu ganho uma quantidade bem mais expressiva do que o valor da perda. E assim eu vou fazendo o meu relatório de performance com alguns prejuízos e alguns lucros. Alguns prejuízos e alguns lucros. Eu não estou interessado em ter taxa de acerto, eu estou interessado em ser lucrativo. Então, quando eu coloco isso aqui na ponta do lápis, você vai ver, o cara tomou lá 7 stops e ganhou 3 operações. Beleza, mas se você for colocar aqui o quanto que eu ganhei e o quanto que eu perdi, você vai acabar vendo que ainda vai sobrar 2 flechinhas aqui, basicamente, de espaço no trade vencedor. Porque eu trabalho com uma relação de risco-retorno que me favorece. Eu não preciso acertar todas as operações. Então eu acabo aí tendo um risco-retorno que, mesmo errando bastante, eu consigo ser lucrativo. Você está vendo que eu estou colocando um cenário totalmente hipotético aqui, tá? Porque eu não estou mostrando para você que eu estou errando 7 operações e acertando 3. Por exemplo, no dia de hoje, eu acertei 3 operações e errei apenas uma no índice. E no dólar só teve uma operação. Então o cenário que ficaria seria isso aqui, ó. Tá? Seria esse cenário. Você ganhou tudo isso e quando perdeu, perdeu só isso. Então o exemplo que eu dei foi um cenário hipotético, um cenário horrível, e o nosso cenário de hoje foi isso aqui. Então você não pode se preocupar com esta perda. Você tem que estar focado em ganhar dinheiro. Quem está focado em perder nunca vai ser lucrativo. Beleza? Então esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. E até o próximo amanhã, sexta-feira. Vamos encerrar a semana tranquilo. Sem loucura, sem dia de fúria, tá? Sem fazer operações aleatórias. Vamos lá, pessoal. Foco!